É o Maiara. Boa tarde a todos. Meu artigo, o tema é previdenciária na atividade estimativa. Esse artigo teve como questão problema responder se existe no ordenamento político proteção previdenciária para as mulheres. Para a gente poder essa questão do problema, foi traçado um objetivo geral, que é a proteção previdenciária no Brasil para vítimas de violência, com objetivos específicos, traçados deles. O primeiro é avaliar a legislação aplicável às vítimas de violência doméstica, analisar a eficácia dessa legislação e essa lei e estimular o estudo novas pesquisas para que esse problema seja realmente enfrentado e eficaz e que haja essa proteção previdenciária para 2023, na qual, primeiro, fala da tipificação legal da violência doméstica, e cada tópico foi dividido em 3 subtópicos. Neste primeiro, legal, ele fala da conceitos e espécies, que é o primeiro tópico. Ele traz uma abordagem do que é o conceito de violência doméstica, para que haja esse entendimento de quais são esses tipos de violência, que são psicológico, físico, patrimonial, moral e sexual. Aí, o segundo subtópico, ele trata da legislação previdenciária, da legislação histórica da legislação, que a gente tem da previdenciária. O terceiro tópico, ele trata das políticas públicas, que são voltadas para a questão do subtópico. O segundo tópico, ele trata da legislação previdenciária. Ele é como se fosse como se dá a legislação previdenciária para essas vítimas específicas. Então, o primeiro subtópico, ele trata histórico. O segundo, ele trata sobre nossa primeira. O segundo subtópico é o histórico. Então, ele trata da princípios previdenciários aplicados à proteção jurídica da mulher. Porque sabemos que para a proteção jurídica é preciso ter 3 princípios que devem garantir essa proteção. Essa proteção previdenciária, que é efetiva, que é a efetiva ação, a contribuição e a ação obrigatória, contributividade e solidariedade social. O escritório fala da previsão da legislação previdenciária. Então, quais são as leis que tratam da prevenção da mulher? Que leis são essas? Está voltado para essa proteção previdenciária. Então, ele aborda a legislação aplicável à previdência para essas vítimas. Esse terceiro tópico é o pensamento da doutrina e da jurisprudência. E é um ponto que a jurisprudência fala sobre esse assunto. Então, este subtópico é resultado da atuação previdenciária para as vítimas de violência doméstica. Ele faz um apanhado geral. E a previdência, como a previdência dá? O terceiro tópico, o último trabalho, ele trata da reintegração social e econômica dessa mulher de vítima de violência doméstica, na qual
primeiro subtópico, os desafios empregados nessa integração. O segundo fala das experiências de sucesso com as práticas, que são o que existe, né? Por exemplo, tem a Casa da Mulher Brasileira, que é um programa do governo federal, que chama Mulher Pesquisadores. Ele tem um programa meu que dá apoio e suporte no meio de vítimas de violência. Eu percebi para o Ministério Público, para o Ministério Político, direcionamento. Então, esse é uma experiência de sucesso por prática em relação a isso. Terceiro escritório trata de recomendações para a melhoria das políticas de violência. Então, eu abordo recomendações e recomendações de melhoria, o que pode ser feito, como deve ser feito. Esse tópico me ajuda na realidade da integração dessa matéria. Na produção, eu que vou explicar vários estudos de todo o levantamento, do levantamento jurídico, dados estatísticos, teve mais de 500 negros sempre principais, conjugação, né? Então, todos os dados que estão no trabalho são funcionamentos. E se for comparar com a legislação vigente, então a legislação ela é insuficiente, né? Ela é clara e está tendo muitas lacunas para criar o método que tem realmente esse amparo somente na questão previdenciária. Porque muitas delas são independentes do marido, e aí, como tem uma legislação burocrática, a gente não tem municipais para parar a previdência. Então, a questão assim, de ela ter essa coisa para poder se rever, se reintegrar na sociedade, tem leis que abrem essa situação para ela se reintegrar efetivamente. Então, na conclusão do trabalho, foi observado isso. Todas as técnicas de espíritos que existem na religião brasileira de nutrição, que é uma coisa doméstica, praticamente, e não há essa proteção. Então, a proteção, eu até coloquei uma proposta que, se também um professor, ele tem para seja motivado essa proteção, tem isso, né, de proteção do teto, porque na previdência tem que ter, vamos tirar, quem vai pagar. Então, não tirar desse jeito, através da lei de alimento, eu abençoo vocês, caso eu não possa, e etc. Então, é um trabalho que eu vou abordar todo esse tópico, tá? E com o intuito de garantir essa manutenção. É isso, obrigada. Bem. Muito obrigado. O segundo, aqui na ordem, Leonora, está aí? Não, né? Leonora ainda não chegou. Então, o terceiro aqui na ordem, Rosemary Machado, com o trabalho A Inclusão Previdenciária ao Indígena, um estudo à luz dos direitos fundamentais. Também um artigo conjunto com o seu orientador de mestrado, esse professor aqui que vos fala. Então, Rosemary, temos... Cadê Meury? Venha. 10 minutos para você, o professor Lismino já também.
um estudo à luz dos direitos fundamentais. Então, a intenção desse artigo é a inclusão dos indígenas à previdência. Se eles estão incluídos, se há essa inclusão no sistema legislativo previdenciário, se há essa inclusão, ela é de forma que respeita a diferença, respeita a especificidade desse povo. Se é uma inclusão forçada, é uma inclusão que se baseia na forma como esse indígena vai habitar, para que se adequar às suas necessidades para se adequar ao padrão da sociedade envolvente. Então, nesse artigo, eu já levar em consideração os direitos fundamentais que a gente está levando ao Parlamento brasileiro a partir da Constituição de 1934. Então, somente com a Constituição de 1988, a gente teve os direitos fundamentais ao governo. E o direito à participação social é um direito fundamental. E a previdência, o direito previdenciário, ele faz parte, ele é um postular de atividade social. E ele é um instrumento pelo qual o Estado oferece a cobertura previdenciária ao contribuinte que está em risco social colaborar. Então, é importante também dessa parte, que a gente possa avançar como analisar a inclusão da pessoa, dentro do contexto da nossa Constituição, da legislação previdenciária. O programa de pesquisa é justamente analisar se há inclusão previdenciária e se essa inclusão é respeitando a diferença. Uma vez que o nosso país ele é um país multicultural, único, étnico, então é necessário que haja essa diferenciação, que haja esse respeito à diferença, quando há necessidade de promover a identidade para essa história. O artigo a nossa metodologia de pesquisa, análise da legislação previdenciária, que possa prejudicar essa parte da seguridade. E, com conclusão desse artigo, é visto que, apesar da Constituição Federal ter reconhecido que todos somos iguais, não há essa cobertura previdenciária ao povo indígena que respeite as suas especificidades, que respeite a sua organização social, a sua organização interna, cultural. Então, nesse sentido, a gente vê que há essa deficiência, sim, da legislação previdenciária para que o povo indígena termine isso, relação sobre esse artigo, com uma frase do Boaventura de Souza Santos, que conhecer para libertar. Ele diz: temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença se prioriza. E temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos caracteriza. É necessário que haja uma legislação previdenciária que abarque os direitos que envolvem segundo a sua especificidade, segundo a sua diferença. Isso. Obrigado, Doce.
Bom, o próximo a fazer a apresentação será o professor doutorando, professor mestre e doutorando Isbino do Carmo, com o trabalho A Precarização do Trabalho Digital e seus impactos na... Não, é este seu tema, professor? Senhor. É verdade, é verdade. E a precarização desafios para a efetivação dos direitos humanos no século XXI. Então, professor, o senhor tem a palavra, não esquecendo que o senhor também tem 10 minutos. Eu vou reforçar para isso. Pronto. Bom, gente, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer. Eu vou esforçar um pouquinho, 10 minutos, espero que vamos categorizar ideias. Primeiramente, eu vou dizer que eu sou sério, porque não é minha área de trabalho, e previdenciário. De modo que me sentia instigado a poder participar, não podia deixar de contemplar a unidade GT do professor Sérgio, que é uma maravilha de médico. Digo que um dia terei conhecimento de um mindinho na mão dele, para poder me gabar de dar conhecimento. Bom, gente, o nosso trabalho, para ser repetido, é acerca da precarização do trabalho digital e a produção beneficiária. Eu, nosso querido Paulo Henrique também, o professor Fred, e a ideia de estar transmitindo esse trabalho é assim. Se olharmos todos os dias da vivência, percebemos que uma tecnologia avança, e avança com um cabedal enorme. As coisas que a gente vai pensando muito, refletindo muito, a variação de artificial, dos aplicativos, mais do que nunca, essa tecnologia também ia ter esses impactos no mercado de trabalho. A cada dia que passa, a cada semana que se você verifica a criação de novos postos de trabalho, novas oportunidades, novos sedes, novas necessidades. E esse movimento de desenvolvimento de atividades econômicas através de aplicativos, que nós chamamos de urbanização, um fenômeno mais corrente que tem a cada dia mais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Entretanto, se por um lado existe um desenvolvimento enorme, muito rápido, por outro, nós temos formas de realizar isso. Não consegue acompanhar a velocidade que essas gerações de trabalho. Diante disso, nós temos o fenômeno, ao mesmo tempo da organização, o fenômeno da precarização das garantias aos trabalhadores sem atividade. É verdade, tá? Que nós não podemos dizer que essa vida, o pessoal brasileiro no refúgio, eram pessoas que até no dia estavam desempregadas. Que oportunidade que seria, a oportunidade que se estabelece, conseguir ganhar um dinheiro, conseguir dar dignidade às pessoas. Né? Porque, como eu disse, eu trabalho de periferia. De modo que, se por um lado é penal, por um lado é ruim, essa realização dessa questão beneficiária, por outro, deveria ser dignidade. E diante desse cenário, o que estabelece o nosso problema investigador. Se me digo, nós estamos com informação de pesquisa, que não existe pesquisa científica sem esse problema. E o problema é esse. Como concatenar a ideia desse desenvolvimento no tempo fugir, no tempo voltar atrás, é uma realidade que no tempo volta a uma atividade de regulamentação dessas atividades, como fica a vida desse trabalhador nesta organização perante a questão beneficiária. Né? Então, diante dessa nova realidade de trabalho, a nossa pesquisa se desenvolveu e, durante o que nós estabelecemos, verificamos que cerca de 80% dos trabalhadores nesse tipo de atividade têm qualquer tipo de pressão beneficiária. E mais, que 25% dessa força motriz brasileira já está envolta em algum tipo de limitação.
e outro aqui é alarmante, muito grande, que necessita de atenção. Verificamos também que esse tipo de atividade precária causa segurança financeira, sobrecarga mental, risco da saúde, futuro comprometido com aquela ideia de que não, você é empreendedor. Você é Uber, você é empreendedor. Você é dono do seu próprio trabalho. Você entrega no iFood, você diminui esse medo. Faça o máximo possível que isso vai ter na vida. Você. Aí vem o questionamento. A pessoa se mata por produção, tal qual o Charlie Chaplin tem que moderna, faz o seu máximo, mais compensação, qual é a energia que tem. Tá? Então, estou em meio dilema. Um sistema desatualizado, sistemas previdenciários que não contemplam ainda esse tipo de coisa, não existe a implementação que, de fato, possa analisar isso. E, ao mesmo tempo que se bota a necessidade de implementação, ao mesmo teor se questiona. E se vier uma implementação de marketing? Se vier uma implementação que acaba de destruir a oportunidade de trabalho? Será que é melhor você ter uma situação precária, mas ter uma atividade laboral? Ou será que você garante para poucos e tira o pão de muitos? É um dilema. É um dilema que não é uma solução ainda. Que nós devemos vir. Então, diante disso, a pesquisa tem uma conclusão, no sentido de que a proteção essencial, mas o emprego também, a necessidade de garantia de dignidade digital e de sustentável, sólido. É possa também olhar para as pessoas, mas sem tirar o seu dom, sem tirar a sua capacidade de ter alguma coisa de seu trabalho. E o resultado da pesquisa demonstra que sim, nós estamos diante de novos tempos, onde existe uma necessidade, uma demanda necessária de implementação. Se já existem implementações sendo desenvolvidas em outros países do mundo, sim, é possível que nós possamos importar propostas e ideias que deram resultado e não podemos ser tão forçar tanta barra a tirar então, a oportunidade de chegar nada, pelo menos agora tem dignidade. Portanto, a pesquisa conclui no sentido de que vivemos em espera, não existe uma solução ainda no caso, há alternativas, mas não podemos sentar em cima de buscar solução. Obrigado. Muito obrigado, professor Lisbino. Daqui a pouco a gente vai fazer um resumo da questão da Constituição Federal da Mulher, questão indígena, questão da uberização, e a gente vai abrir o diálogo rapidamente. Mas agora o Vando Leão da Rocha, tá? Não está. O Vando iria apresentar a utilização das ações coletivas no processo de trabalho e seus reflexos no trabalho campesino da Amazônia. O professor Majupiara está no outro grupo, então houve uma troca. Então, agora vamos com a professora Flávia. Aqui tem uns também, antes da professora Flávia, que não sei exatamente se são desse grupo. Os riscos para a estabilidade democrática na discriminação da fake news. É daqui? Ou redistribuição? Semele, Igor. Então vamos lá. Let's go. Então, aqui os riscos para a estabilidade democrática na discriminação da fake news em período eleitoral presidencial. Não é esse? É o que está aqui. Benina. Não é esse o tema?
participação cidadã de pessoas com deficiência, invisibilidade e desafios da governança urbana. Ah, tá aqui. A participação cidadã de pessoas com deficiência, invisibilidade e desafios na governança urbano-ambiental. Então, irão apresentar a Assembly, né? E o Igor. Então, 10 minutos, por favor. Assembly, se você quiser ir começando, enquanto ele vem aqui. Não sei, deixa eu te colocar aqui. Não, né? Tá de paz hoje. Acho que é possível. Tá. Bom, boa tarde a todos. Havíamos preparado uma apresentação, mas não conseguimos acessar. Queria cumprimentar os colegas presentes, cumprimentar o mediador, o professor Sérgio. É um prazer estar aqui, é uma oportunidade dada de estar no terceiro conhecimento da nossa casa. Temos a incumbência de apresentar o nosso trabalho, que o título é Participação Cidadã de Pessoas com Deficiência, Desafios na Governança Ambiental. Os autores, minha colega Silvia foi presente, eu e o brasileiro somos integrantes da casa, de participação de pós-graduação sobre o meio ambiente urbano, e a professora doutora Maria Cláudia, que não está aqui presente, na passada também, ela é organizadora também do evento, e tivemos a oportunidade de compartilhar com a a gente introduz a nossa pesquisa trazendo um contexto, né, do nosso tema, que são dados do IBGE, que eles revelam que o terceiro trimestre a população brasileira de deficiência no Brasil ela foi estimada em 18,6 milhões de pessoas, né, correspondendo a 8,9% da população brasileira. O IBGE foi mais a fundo e investigou os dados então, que mais tem pessoas com deficiência, com 10,3% do menor possível. A gente traz também para o contexto da pesquisa a Lei Brasileira de Inclusão, que ela vem a definir o que sejam pessoas com deficiência, são aquelas com impedimentos de longo prazo, de natureza física, intelectual ou sensorial, que interação com uma barreira na sociedade pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições. Essa mesma lei, que é uma importantíssima, ela vem falar sobre o direito de participação dessa população. Ela ter o poder político de influir nas decisões sociais que afetam diretamente essa parcela da população. No Brasil, nós temos 3 programas nacionais urbanos que integram o nosso ordenamento jurídico através da Constituição Federal, que é reservada à emenda constitucional, e por isso esses 3 tratados eles têm um estado de uma norma constitucional que é fundamental. São eles a Convenção Internacional sobre os Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência, o Protocolo Facultativo dessa mesma convenção, o Tratado de Marrakech, para facilitar o acesso de pessoas cegas com deficiência visual ou outro tipo de deficiência em relação a desenvolvências e publicados.
Diante desse contexto apresentado, o objetivo da nossa pesquisa é analisar os desafios que decorrem dessa especificidade constatada na pesquisa, dessa população dos processos participativos de governança urbana ambiental, tendo como norte sempre o direito fundamental de participação dessa população. Então, gente, como eu já apresentou para vocês, o texto introdutório vai ter o objetivo do nosso estudo, o objetivo da nossa pesquisa, e aí também quer responder a seguinte pergunta de pesquisa: quais são os principais desafios? Desafios esses que podem ser desafios jurídicos, desafios sociais, desafios institucionais, que contribuem, né, para a invisibilização das pessoas com deficiência nos processos de participação cidadã, tá, em governança ambiental. Né? E em que medida, né, o nosso marco normativo brasileiro ele é um marco, de fato, eficaz para que a gente possa acessar e garantir, né, a participação, a inclusão desses grupos nesses processos, né, decisórios e políticos. O nosso estudo, a nossa pesquisa, é uma pesquisa que se estudou o método dedutivo, né? É uma pesquisa qualitativa, de caráter analítico, descritivo, exploratório, né? É uma pesquisa considerada bibliográfica e documental. E a nossa revisão de literatura foi feita através de um acadêmico, né? Em março desse ano, buscando pelas palavras-chave de participação social, pessoas com deficiência, espaço urbano e direitos fundamentais, que é o que a gente está falando. A gente teve como categorias conceituais várias, né? E o nosso referencial teórico não daria para a gente explorar todo o tempo cada uma delas, mas eu acho relevante a gente brevemente mencionar a do Henri para que a gente tenha como contexto desse estudo e dessa pesquisa. O Henri Lefebvre como foi pioneiro para trazer para a gente a ideia do que seria o direito à cidade, né? Então, nas pesquisas atuais, a gente não tem, não mencionar ele, a gente está falando de direito à cidade, tá? Mas, assim, a gente tem outros que vêm a fazer críticas construtivas da discussão desse conceito de direito à cidade, né? Inclusive, muitas mulheres, porque a perspectiva do Lefebvre de direito à cidade era uma perspectiva de ser um lugar de encontro, ser um lugar de troca, mas ele ainda tem uma perspectiva muito bonita. Ele ainda traz a cidade como um lugar para o homem, hétero, enfim, né, como um espaço técnico. Ele não abrange todas as diversidades, incluindo a que a gente está falando, as pessoas com algum tipo de deficiência. E a gente abrange outras teóricas, fala sobre questão social, que tem essa parte de governança que a gente está falando. Enfim, não dá para mencionar, mas essa era mais relevante para vocês. Concluindo, né, o nosso estudante da pesquisa vem para que a gente entenda que o direito à cidade precisa ser mais amplo, tá? Ele precisa contemplar também as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, né? Dada a necessidade que essa parte considerada vulnerável da população tem, no sentido de participar desses processos decisórios, desses processos políticos, que permeiam a nossa vida na cidade, que permeiam a vida urbana, né? E analisar esse marco normativo para ver se ele, de fato, ele assegura, né, ele garante essa inclusão. Haja visto que o direito à cidade é um direito que ele precisa realmente contemplar hoje. Ele não se contempla só numa esfera individual. Ele precisa contemplar a sociedade, né, a esfera da cidade, dentro da cidade, que a gente molde como sociedade o processo de urbanização. Né? Por isso é importante, relevante a gente conseguir entender, né, a governança urbana ambiental, que tem como principal característica, né, a
participação e também interesse do meio cognitivo, que é uma teoria que não está classificada, que vai ser classificada melhor. E, assim, nosso trabalho ele não teve nenhum empírico direto, né? Mas dessas páginas, categorias conceituais que foram usadas nesses autores, é um estudo extremamente importante, relevante, e contribui para que pesquisas, né, estudos futuros possam se basear para analisar um estudo de caso mais concreto e analisar se realmente há a efetiva participação dessas pessoas conscientes nos processos decisórios, né, e políticos, atrelados a essas questões de governança ambiental. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Thiago. Comigo, por vossas apresentações. Entra aqui, tá? Deixa eu ver o nosso Bom, na sequência, então, agora vamos ao tema pesquisa da mestranda Flávia Gomes, com a temática O caminho dos direitos fundamentais sociais em paralelo às revoluções industriais. Um artigo que a professora Flávia está escrevendo com muito esmero, a minha modesta orientação. Então, professora, a senhora tem seus 10 minutos. Vamos lá. Inicialmente, sou orientação e eu me sinto legal de estar hoje para vocês, estar apresentando esse tema que foi justamente o que me funcionou, me trouxe de volta à academia e me deu um start de ensino. Precisamos formular e ressignificar os conceitos que têm utilizado no mercado de direito. E eu quero já, de antemão, deixar o meu agradecimento ao meu orientador e, obviamente, se não fosse as contribuições plantadas em diversos diálogos, assim, conversas que nós tivemos, esse artigo ele não teria nem passado. Então, o meu programa de pesquisa seria justamente um pilar dos direitos fundamentais sociais, as conquistas que vieram em diversas décadas, séculos, como podemos garantir esses direitos, o direito do valor social do trabalho humano frente à revolução tecnológica. A vida humana é o centro da revolução tecnológica, é o centro das revoluções. Então, nós passamos pela primeira, segunda, terceira revolução industrial, chegamos na revolução tecnológica e informacional. E neste momento, que vem expor o professor Espírito, nós estamos numa modificação de relações de trabalho. Outros conceitos que outrora eles foram brincados, eles foram construídos à base de muitas lutas e batalhas, hoje eles não mais abarcam a presente construção fundamental, social, do valor do trabalho humano. Então, quais seriam os caminhos, os próximos caminhos que nós poderíamos pautar para a modificação e ressignificação dessas normas, a fim de proteger a nossa sociedade de trabalho? Todo este programa de pesquisa, ele está assim, pautado justamente que o trabalho é uma condição indispensável ao homem. Hoje a gente sofre diversos ataques sobre o próprio trabalho, né, sobre essa construção ideológica de trabalho, mas a pandemia ela veio para mostrar. O homem ele precisa daquela rotina de estar dedicado, de estar em contato com a sociedade, de exercer o seu dever cívico, de
está ali sendo produtivo. Então, a minha primeira frase nesse artigo é justamente tirar o brilho. Deus trabalho para que esteja no paraíso fazendo algo, entre aspas. Né? Então, ao longo de diversas lutas, nós temos a declaração de humanos, a própria tradução da Costa Rica, que ele vem trabalhar, ele é uma dignidade, a dignidade social e humana. Então, durante essa revolução tecnológica, quais seriam os caminhos que nós poderíamos adotar para proteger a inserção do homem, do trabalho, no mercado, para garantir esse posto e salvaguardar o trabalho decente no mercado tecnológico e informacional. A nossa metodologia foi teleológica e analítica, pautada em doutrinadores como a Edson Monet, com a luta pelo conhecimento, e a Amartya Sen, do desenvolvimento da liberdade, além, obviamente, do professor Osélio Marx, a base da universalização dos direitos fundamentais. Nós temos um pilar, nós temos o homem, o centro social, certo? E quando eu falo do sentimento social, eu não quero falar de sociedade, eu quero falar de comunidade. Me refiro lá ao dentro da Constituição Federal. Nós estabelecemos o Estado Democrático dos Direitos para a manutenção de uma sociedade justa, digna, para a harmonia social, para o bem-estar social. Então, o desenvolvimento desta sociedade em sentido de comunidade frente a uma revolução que não é mais 4.0, em surgir a revolução do 5.0, que seria justamente aquela luta de uma sociedade harmônica, onde o bem-estar social, a harmonia, o sentimento de solidariedade estariam implicados para a construção de direito e prevalência e efetividade dos direitos fundamentais sociais. É uma pesquisa ainda, tem, acredito, grande implicação para a garantia de uma sociedade do direito do trabalho frente ao tensionamento que nós vemos hoje. Nós temos um ordenamento trabalhista que prevalece a efetividade de diversos direitos de 1943. E a atribuição do nosso Estado Democrático de Direito pela Constituição Federal de 1988. Pacto de São José da Costa Rica dos dias de 1906. Isso foi um bem sustentável em trabalho. Então, esse desenvolvimento sustentável não é só um, ele não é só obtenção de valor, mas sim a inserção do homem no seu proveito de tempo, de estar numa família, dispor de saúde, dispor de condição digna, é efetividade do direito social fundamental. Essa é a base da nossa pesquisa. Eu agradeço a presença de vocês. Eu fico muito feliz com as referências cronológicas da prática, ela é o cimento da pesquisa. Parabéns. Obrigada, professor. Obrigada. Bom, próximo aqui, Leonora já chegou, né? Leonora terá 10 minutos, proteção previdenciária no trabalho tecnológico, impactos da tecnologia no cenário laboral e suas consequências na contribuição previdenciária. Vamos lá. Oi?
de entrar em termos, né, esse sentido do trabalho. Na verdade, nós vamos falar sobre proteção previdenciária dentro de um contexto do trabalho tecnológico. Qual é a nossa preocupação? Que esta tecnologia, encerrando com as vagas de trabalho, venha a ter algum procedimento negativo em cima das contribuições previdenciárias. Por quê? No nosso contexto, cenário constitucional, financeiro, nós temos aqui a nossa relação de trabalho, relação de emprego. Com a força da tecnologia, o que vem acontecendo? Justamente nós estamos perdendo a nossa parte do trabalho. Nós passamos por um outro momento em que, logicamente, as pessoas precisam se sustentar, precisam ter uma renda, elas buscam saídas. Uma dessas é o nosso governo, que a gente pega todo dia. Nós não temos aí uma relação de emprego. Nós temos formas de ganho para uma relação de emprego. Isso é uma forma. A tecnologia está passando, acabou com as vagas de emprego e as pessoas vão rumando para outros meios de compor sua renda. Só que no momento em que você sai da relação de trabalho, sai da relação de emprego, você automaticamente não contribui mais para o nosso favor de INSS, que seria o nosso sistema previdenciarista. Então, se não há contribuição, logicamente não teremos direito ao acidente de trabalho, não teremos direito à aposentadoria, não teremos direito à maternidade. Então, se não há contribuição, não há tributos em cima do nosso salário, não tem qualquer contribuição, o sistema previdenciário automaticamente caminhará para o país. Então, o nosso estudo é justamente esta questão. A tecnologia veio avançando. A gente pode pegar um outro exemplo. Os bancos. Hoje em dia, nós somos empregados dos bancos. Nós íamos antigamente até o caixa previdenciário, pagávamos os boletos. Em seguida, vieram os caixas eletrônicos, nós íamos lá, pagávamos no plano de barra, hoje no aplicativo. Nós somos caixa, nós somos clientes, nós somos dependentes. Então, esse avanço tecnológico, você vai observando, mas as agências bancárias foram fechando. Existia até Espírito Santander, tantas no plano particular. Hoje, a gente vê duas. Então, acabaram a vaga de trabalho. Se acabar a vaga de trabalho, acaba-se a contribuição. Não tem como tributar se não há um salário. Se tributar, não existe uma relação de emprego. Então, o objetivo maior do nosso estudo é esse. É esse critério. A proteção previdenciária frente a esse avanço tecnológico e de que forma ele incide em cima da contribuição previdenciária. E o mais importante, quais são as soluções que nós poderemos dar para essa situação no futuro. Eu acredito que isso não pode avançar por muito tempo, sem haver uma segurança social. Futuramente, quando fizermos 70 anos de estudantes, quem vai sustentar? Se não há INSS, não há o Estado, ou vai ser produzida uma nova forma, né, de auxílio de seguridade social, ou nós vamos ter que retroagir, repensar e verificar o que pode ser feito nesse futuro próximo. E se não nos atingir, vai atingir com certeza nossos filhos. Gente, agradecendo a vocês, ao professor, imensamente pela contribuição. Sinteticamente, o meu trabalho é isso. Obrigado, vereadora. Agora nós temos a apresentação do trabalho sobre rios e rodovias, os destinos da mobilidade urbana sustentável em Belém do Pará e as perspectivas da COP30.
Os autores são Edivaldo Filho e Maria Cláudia Bentes Albuquerque. Boa tarde, me chamo Paulo Filho, sou discente do Centro Semestre aqui da UNAM, curso de Direito. Eu aqui apresentar o convite com a orientação da professora Maria Cláudia. Semana passada, nós fizemos ingressar no trabalho acerca sobre rios e rodovias. Quais são esses desafios para a gente com a chegada da COP30? Bom, falando na questão da nossa cidade, a gente tem uma cidade diversificada em todos os sentidos. Então, a chegada da COP30, ela representa um marco não só do Belém, mas para o e hoje, a gente ciente de que a gente tem uma trafegabilidade e a nossa mobilidade urbana um pouco prejudicada. Não só pelos congestionamentos, mas também na questão ambiental, já que nós estaremos sendo sempre da justiça climática mundial, com a chegada da 30ª Conferência do Clima em nossa cidade. Bom, para a gente começar a apresentação, ela deixa, só que não baseia em sua apresentabilidade, uma imagem que consta a encontração de dois navios que eram navegados para servir de hoteleira dentro da nossa cidade, que é um 5 o que a gente tem a ver com a nossa comunidade? Se nós temos o nexo, até mesmo de acolher todo esse legislativo, agora imaginamos que a nossa cidade continuar funcionando com mais uma chegada de aproximadamente até semana passada, são 150 mil pessoas mais dentro de nossa cidade. Aqui eu quero deixar bem claro que eu sou e o trabalho vai contra a chegada do mas sim de que maneira ela vai impactar a nossa vida. E, partindo do objetivo do trabalho, a gente vai analisar como é que a justiça climática e a cidade de Belém vão caminhar durante esse período e qual será posteriormente esse legado. Bom, nós sabemos que hoje a nossa rota praticamente 80% movida a combustão. Então, a gente tem uma emissão de gás de carbono muito alta dentro da nossa cidade. E não só falando dos carros, mas do transporte público. Por que do transporte público? Porque a única forma, e talvez a mais eficiente, da gente, no caso, reduzir essa emissão de carbono, seria tendo transporte público de qualidade. Uma vez que o transporte público abriga cerca de 60 pessoas, o transporte individual transporta apenas 5 pessoas, em maioria significativa das vezes. Então, a gente tem transporte público de qualidade, a gente conseguiria não só desengarrafar a nossa cidade, mas a gente conseguiria ter no trânsito uma melhor qualidade. Então, se a nossa frota ela ainda ineficiente e a gente está emitindo muito gás de carbono, eu acho que um dos maiores legados que a gente vai ter será essa substituição implementada por dentro dos ônibus elétricos. De que forma a gente pode, ao mesmo tempo, amenizar a questão do tráfego urbano e caminhar junto com ele rumo à sustentabilidade. Então, é fundamental que possamos não só integrar, mas futuramente concluir a nossa frota com transportes híbridos e transportes elétricos. A gente sabe que não é tão barato para se implementar essa proposta, porém, a gente já vem tendo esse avanço muito grande. E aí, muito questiona sobre a palavra rios, porque, teoricamente, nós falamos de comunidade urbana. Bom, os rios, eles seriam um dos pilares desse trabalho, seria uma das
propostas que estariam dentro de melhorar a nossa mobilidade urbana. Bom, a gente sabe que a cidade tem distritos, por exemplo, o distrito de Odeio, o distrito de Quaraci. Para essas pessoas virem de lá, a gente tem qual modal? A gente tem o principal modal, falando em cerca de 80% rodoviário. E aí a gente começa a ter essa dificuldade. Se a gente tivesse transporte fluvial público, a gente conseguiria trazer as pessoas de maneira para o Nordeste, muitas vezes o domicílio delas é aqui e elas trabalham lá, ou então o domicílio delas é lá e elas trabalham aqui. A gente vê isso mais atrás de Macaé, por exemplo, mais ilhas de Belém, que correspondem àquela outra parte do rio. E, além disso, eu acabei de citar. Para essa nossa metodologia de pesquisa, é uma quantitativa baseada de maneira objetiva nos dados empíricos que a gente conseguiu colocar dentro de algumas outras fontes de pesquisa, como a revista Cielo e outras revistas científicas que a gente veio implementando. Aí, se for mais Edivaldo, eu acabou de falar transporte elétrico e transporte híbrido. A gente conhece que transporte elétrico e transporte híbrido, eles existem dentro da esfera terrestre, mas na esfera aquática. Bom, eu cheguei na esfera aquática justamente por isso. Porque a gente já tem no FBA e em consórcio com as outras empresas, a construção do projeto, que é o nosso primeiro barco elétrico. E a gente já tem alguns outros países que já utilizam da eletricidade para transportar para o transporte fluvial, como a Rússia e a Suécia. A gente já tem uma frota própria, porque a nossa maior centralização aqui seria dentro da justiça climática. Porque o impacto da mobilidade urbana, ele não é um impacto só social, ele é um impacto socioambiental, tendo em vista que, além dos transtornos que a nossa população passa, muitas vezes, passar várias e várias horas dentro do transporte, ou seja, mesmo ele particular, que muitas vezes é um trajeto, a gente acaba não só gerando desgaste social, como desgaste ambiental pela nossa elevada emissão de gás de carbono. Também tinha uma imagem referente à emissão de gás. A gente gasta, para ter noção, 3 quilos de gás de carbono em 1 litro de óleo diesel para ônibus. Fonte ônibus. Agora a gente imagina quanto vai ser isso para cá. Porque a gente não tem uma frota dentro do nosso estado, e falando até mesmo do nosso país, for levar em consideração uma quantidade maior de carros que sejam renováveis. Então a gente precisa caminhar junto com a questão da sustentabilidade. Se a COP está vindo aqui falar de justiça climática, se ela está vindo aqui deixar esse legado, porque é um legado, repito eu, Amazônia, Belém como centro da justiça climática mundial. A gente precisa começar a caminhar junto com as nossas ODS, com a nossa 17 ODS. Não só trazer essa sustentabilidade para o cunho de meio ambiente, mas também trazer essa sustentabilidade para o nosso cunho social, dando para a nossa população, oferecendo um serviço não só de qualidade, mas também de responsabilidade ambiental. Peço até permissão para apropriar de algumas falas dos colegas que me antecederam, mas o trabalho, ele dignifica o homem. Então, a gente trabalha da melhor forma possível para caminhar em sustentabilidade e a questão do desenvolvimento econômico é essencial para nós. Então, dentro da minha pesquisa qualitativa, existem dois autores, na verdade, que eles falam sobre isso. Vocês viram, meu Deus, vocês viram ele trabalha num ramo de aplicabilidade dos países africanos e da Índia. Então, a gente imagina algo que é bem semelhante como você diz que algumas políticas de implementação elas são essenciais para que a gente possa começar a diminuir esse ritmo. Por exemplo, dos países leste europeus, tem os trens, tem os metrôs, e que não tem um trânsito tão
nosso. E o Wilson, ele vai falar sobre essa questão de trazer essa tecnologia a favor da natureza. Uma vez que geralmente a gente retira ela da nossa própria natureza. Então, na nossa pesquisa ficou nosso objetivo geral, o interesse concluído. Belém do Pará, como centro da justiça climática mundial, os temas são mobilidade no tempo. E durante a minha fala, eu acabo já concedendo as minhas propostas de implementação de transportes seletos para que a gente possa estabelecer uma melhor sustentabilidade na nossa cidade. Desde já, obrigado a todos por terem vindo. Paulo, acho que um professor, acho que é o professor Thiago, né? Estaria melhor essa função. Bom, colegas, Vamos seguir agora. Se vier de um quadro, pode fazer agora uma roda. A gente vê de face to face e trocar algumas ideias aqui. Estamos numa tentativa de nós tivemos aqui. O primeiro trabalho da apresentadora Maia, ela trata da proteção previdenciária face da doença. E a proposição tal é uma situação que, quando é vítima da violência, ela tem garantia de emprego como tem garantia previdenciária. E a proposição, então, é o agressor se responsabiliza pelo recolhimento daquela contribuição previdenciária pelo período em que ele estiver afastado, seja pela incapacidade física, seja pela incapacidade psicológica, caracterizando ali um acidente do trabalho sem que haja um recolhimento. Então, essa, em síntese, foi a exposição dela em razão da lacuna previdenciária brasileira. O trabalho da Mary Rosemary é a proteção previdenciária aos indígenas. No Brasil, hoje, também temos uma lacuna. Ele não serve para o produtor rural, que tem uma espécie de proteção previdenciária, como o segurado obrigatório,
Mas, em razão do modo de produção indígena, não há uma cobertura previdenciária. Então, a preocupação é essa, entender esse direito fundamental, porque o direito fundamental tem essa natureza aqui para toda a dificuldade humana, para todo brasileiro, para todos os estrangeiros aqui residentes. Então, novamente, tem esse impacto, porque se ele é um brasileiro, não tem essa cobertura previdenciária, se ele trabalha. E se um dos fatos geradores, se o fato gerador da contribuição previdenciária sempre é o trabalho humano, 12,91, por meio do modo de produção indígena, não tem a contribuição previdenciária respectiva e a proteção previdenciária. Então, esse também volta ao conjunto sério da legislação brasileira. O terceiro tema foi apresentado. Foi o terceiro tema. Professor Lisbira. Tema maravilhoso, complexo, do dia a dia, que não é brasileiro, é mundial. Então, nós não podemos pensar jamais esse tema do trabalho do Uber, ou do 99, ou das outras similares, como se fosse um problema de paróquia, como se fosse um problema regional, como se fosse um problema nosso. Esse é um problema mundial, que na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, é o nosso problema. Já se fala em trabalho de mulher fora, que é o dano que tem que ser dado, trabalho, como aqui, o trabalho intermitente e o trabalho de Uber. Então, esta realidade mundial, ela desafia, de fato, uma modificação do pensar, que já é o tema da Flávia, que são os novos caminhos dos direitos fundamentais. Como os direitos fundamentais, pela sua estrutura rígida, pode realmente proteger o trabalho. E é através dele que o ser humano se insere na vida social. Sem trabalho, quando tudo é certo. Leio aquele pensamento e acha que está dando uma bolsa família ou uma bolsa fora estará preenchendo uma um engano. Apenas ele alimenta muito mais força entre aquele que tem a capacidade de trabalho, o mérito, e aquele que, por alguma conveniência política, continua a sorte daquele benefício. Então, essa reflexão de novos direitos fundamentais para fazer prevalecer a força do trabalho humano, a força da atividade, a chave da questão social, que é referida pelo Papa Leão XIII, agora temos 14 Leão. Renovar, ele coloca a questão do trabalho como a chave da questão social. Então, esse problema não é hoje, é de ontem, e de anteontem. Então, fora aqui, vou passar em breve um livro chamado Futuro do Trabalho. Eu trato todas essas questões, se vocês não estiverem lá presentes. Bom, o outro tema foi a questão da cidade cidadã. A ideia de apenas, né? Mas a gente tem que compreender o governo da sociedade na sua época, não o olhar. Mas a ideia é cidade tem cidadã. Se de fato nós não temos uma cidade inclusiva, se nós temos uma cidade precarizante, se pode falar em cidadania para ninguém, muito menos para as pessoas que têm problemas visuais, que têm problemas físicos, que têm problemas mentais, pessoas que não têm, por si só, a capacidade de superação. Você sempre tem um auxílio. Também isso é um direito fundamental. Então, a cidade, quando tem que ser planejada, ela tem que ser pensada em razão da pessoa. A pessoa é um centro. República, regime republicano significa isso. A pessoa tem que estar no centro. Não se pode pensar numa república se a pessoa não está no centro. Se você tem apenas um nicho de privilegiados que comandam o poder, eles têm o que querem. Então, você não tem uma república. Você tem uma república. Então, esse tema também é muito importante dentro dessa perspectiva de direitos fundamentais. O último tema do Edivaldo, da Assembly,
Não, o Edivaldo e Agora falando. Ana Cláudia, que é a questão dos rios, né? Das ecovias, se o preparado tivesse tempo, ele diria, antes da música. Por quê? Porque essa música é exatamente a visão ambientalista de aproveitar os meios navegáveis. Coisa que fez Antônio Lemos em 1911, quando concebeu esses dois grandes parques ambientais, Bosque e o Museu. E quando ele concebeu aquilo que seria Paris, na Amazônia, Belém do Pará, seriam rios navegáveis. Como, politicamente, a Câmara daquela época, se você vai, vamos aterrar, vamos aqui, para você sair do cajá, e deu no que deu, o aterramento. Então, de fato, a cidade não foi bem planejada, os tipos, planos de desenvolvimento urbano não são executados, até porque, politicamente, uma gestão não dá sequência à ideia da outra, porque acham que cada 4 anos a gestão é sua e não da cidade, e nós somos culpados por isso que a gente vota também nessas pessoas que não representam bem. Então, tudo isso tem a ver com cidadania, mas não na construção de cidade. E às vezes tem que fazer a autoavaliação, a auto-reflexão, se a gente não for uma reconhecer estado de exclusão das pessoas. Então, esse foi o sentido das apresentações. Eu vou começar fazendo uma pergunta de estímulo para base. Tá bem? Então, vou começar fazendo uma pergunta aqui para o professor. O professor Lisbeno disse assim, falando da sua apresentação, que o trabalho tem que ser valorizado e a gente também não pode ter pretexto de dizer que a organização está ganhando retirar a oportunidade do trabalho dessas pessoas. Então, o que o professor Lisbeno, em outras palavras, colocou ali foi a ideia de uma criação que é o desenvolvimento movimento. Então, a pergunta é, como no Brasil, numa Amazônia subdesenvolvida, a gente pode, efetivamente, em respeito aos direitos sociais fundamentais, em especial ao trabalho, fazer esse equilíbrio que foi a sua última questão deixada? Na verdade, nosso grande problema é que nós somos da área jurídica, nós compreendemos compreender que tudo é possível ser estabelecido através de regras estabelecidas de cima para baixo. Deixar de compreender também que a regulação das relações sociais ela é fruto da sociedade para o direito, não só de quem faz o direito para a sociedade. Diante dessa dialética de compreensão acerca da realidade do Estado, é necessário termos de temperança, é necessário não é necessário dar direitos mínimos de estabilidade aos trabalhadores, mas ao mesmo tempo também é necessário não cercear o direito de você lutar. Por exemplo, irmã, em primeiro, mais ou menos 2 anos atrás. E quando se formou, ela é uma discussão historial da enfermagem, super foi informar agora, isso é uma melhor coisa. Então, apoio. Olha só, todos temos que enfermagem. Fui primeiro da enfermagem, há 2 anos. Ele, porque se pensou na alimentação, pensou em estudar melhor, pensou em enfermeiro, mas só que criou-se mais desemprego. E, ao mesmo tempo, pessoas de novas experiências são enviadas para o trabalho. Por isso que, às vezes, isso existe muitos títulos são benéficos. E você tem que saber adoçar o título.
dosar se você está gerando não sabe. Então, a questão da obrigação, você tem esse desenvolvimento, você tem a questão de garantia da sua perenidade, que você vai precisar de negociar. Hoje, procurei É que eu vi que o aluno de regresso da educação faleceu, quando a gente vê ele me manda um áudio, mas estou chorando, dizendo que não vai poder apresentar em nada. Só que eu também estava dividido, graças a Deus, a moderação de outro painel e também muitos questões meus voltaram. Então, eu fiquei fazendo isso, mas eu deixei lá correndo, porque o fluxo eu vim agora, então eu peço desculpa porque eu não tenho vamos lá. esse técnico, Eu só queria que pudesse ser a matemática. Painel. Eu pensei que eu não posso falar. Ele falou que eu estava dando aí. Como era o nome dele? Jeová. Jeová. Lisbino, você pode continuar enquanto eu encontrei. Então, concluir a ideia é de que você, apesar de você ter necessidade de garantir os princípios legais para a manutenção de pessoas em segurança e garantir que o resto do trabalho, você não pode forçar uma manutenção da você garantir a possibilidade de pessoas nesse ponto. Essa aqui é a ideia. Professor, Já, diga aí, por favor. Contribuição, né? Não. o risco para a estabilidade democrática na licitação. Ah, perfeito. Perfeito. Então, gente, eu sou professor de mascarinhas, sou professor de entrada, doutorado, só que administração, mas eu sou direito, sou advogado, eu tenho uma formação, quase ninguém é administrador lá de formação, né? E facilidade de políticas públicas na minha linha de pesquisa lá. Tá? Dentro dessa temática, né, a gente vai estar falando sobre ativismo, tá? Como isso provoca abusos sociais, tá? Mas para poder a gente tentar fazer, assim, para poder a gente conseguir fazer uma distinção disso aí, nós temos que entender como é que a ação do meio lá, ele se opera. A gente vai observar que a comunicação, dentro das teorias, possui três fases. A primeira fase, que vai ser marcada pela questão da mídia tradicional, estudos como a Gomes, e dentre outros, a teoria da agenda, midiática, como é que elas iniciam para poder impactar a percepção da sociedade, o que é realmente problemático, o que deve ser significativo. E a primeira a gente iniciou há 100 anos atrás, com as eleições da cidade chamada Chave de Deus, que percebeu que a imprensa, jornal, rádio, começaram a botar falta de autoridade para questões, por exemplo, questão de estabilidade, questão de economia, desemprego, renda, violência urbana, e foi dado um maior visibilidade dessas comunicações, foi exatamente a pauta que estava falada do candidato, influenciou esse dado de prioridade, e o público foi, botou isso elegeu, e perceberam que ocorreu aqui uma mudança estrutural dentro da esfera pública, o que vai ter essa dificuldade, entre as pessoas. Isso há 100 anos atrás. Terceiro, quando a gente fala de Deus, hoje em dia, como se fosse uma novidade, começa o quê? Nós eleições do Trump em 2016 e fica mais acentuada na eleição do Bolsonaro. E também o quê? A questão da influência nacional
a gente analisa nesse período, mas o problema é que os tribunais estão tentando buscar soluções dentro de uma era digital, mas dando resposta ainda de uma era analógica, e sem atrás. E esse problema, essas condições democráticas, elas não são algo tão inéditas assim. Tá? A narrativa de coerência das teorias de comunicação, onde você fase que vai já começar a ser citada a partir da década de 60, 70, os padrões de produção. Tá? E vai dizer o seguinte, que de comunicação apenas eles não vão trazer as informações para o espaço público, ele pode manipular, né? Vai interpretar e vai reconhecer a pluralidade do relacionamento do hoje. Mas existe uma relação de um diálogo entre o público e a própria televisão. Tá? E com maior capitalidade, com uma profundidade, questões de ordem de identidade, a reconhecimento da sociedade, a questão de ordens educacionais também, educativas, ou seja, não apenas de informar, mas também porque a questão da formação da cidadão. Vocês lembram da época da pandemia que tinha os dois lá, use máscara? Seria um exemplo disso. Então, para uma camada mais profunda da formação social da pessoa, da identidade da pessoa, como ela se enxerga da pessoa. Por exemplo, você já não chegar no mundo, fazer uma de notícias, você ficar com número, você ficar com vaga, até que se especificando as recomendações mexido para dados, mais profundo, né? E só no século XXI vai surgir o quê? A questão das redes sociais, em que vai chamar essa terceira fase de mediatização. A primeira chamada de mídia, a segunda de mediação e a terceira de mediatização. E que vai indicar o seguinte: ele vai levar para o processo comunicacional, né? Tudo bem básico, né? Temos o emissor, temos o conteúdo e temos o que? Receptor, nós, né? Não, cidadão, e que sempre é ajudar as emissoras e o conteúdo. E sempre é um sujeito passivo sendo bombardeado aqui, cidadão, indivíduo. Só que com a mediatização a gente observa que ocorre uma inversão dentro desse processo comunicacional. Ocorrendo o quê? Que esse sujeito passivo aqui, ele trabalha ativa. E aqui a gente começa a observar o quê? Que ele recebe uma cultura midiática. Ele recebe uma projeção para poder participar de uma forma mais ativa dentro desse processo. Por exemplo, a gente teve, não sei se vocês vão lembrar, o Campeonato Nacional tinha um quadro chamado Atualmente Queremos para o Futuro. Eles falaram, não, você vai fazer mais, volta o celular por 30 segundos. Né? Isso é educação de prática. Quem já deu uma entrevista ou algo assim, existe uma forma de como é que você vai conseguir alcançar o resultado. Então, o público essa prática e passa a ficar de forma mais ativa. E aqui a gente vê a questão do surgimento do fake news. Tá? O fake news ele é diferente, tá? De acordo com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, de manipulação de informação. O que acontece? A mídia tradicional, ela não é falando. Ela pode dizer o que deve ser dado por prioridade, manipular a forma de interpretar. A fake news é uma notícia completamente inexistente, falsa. Tá? Por quê? O que eles seriam os elementos? Fake news tem a modalidade literária, tem a modalidade, a fonte, ela é anônima. Por exemplo, se tiver uma notícia que seja que verídica feita pela Rede Globo, você não pode utilizar os estudos clássicos da responsabilidade.
na vídeo de danos morais daquela notícia, quando a gente tem uma produção de situação de fake news dentro das redes sociais, você consegue ainda utilizar esses institutos jurídicos? Não, você não consegue. Tá? Então, a gente é bastante diferente. Então, professor, não usa ainda esse negócio de informação, para mim, é mentira. Tá? Isso pode estar pensando dessa forma. Pense o seguinte: um determinado fato, ele não pode ser interpretado de forma completamente diferente por uma perspectiva de direita ou uma perspectiva ou uma perspectiva de esquerda. E quando a gente olha e a gente vê, por exemplo, vou te mostrar um exemplo de manipulação de informação que a imprensa tradicional faz. Tá? Quando querem criticar o Bolsonaro, falava: olha, a visão internacional do Brasil está tendo. Eles pegavam o jornal New York Times, que ele é o pegavam o quê? Que a Fox News, e que eles são o quê? De esquerda. E o posicionamento político de direita no Brasil, vocês acham que eles vão o quê? Criticar ou vão votar? Ou o quê? Vão criticar. Eles pegam os maiores jornais de esquerda da França, da Alemanha, mais, e falam assim: meu Deus do céu, realmente está errado. Agora, e se fosse o Lula, que eu quero criticar o Lula, eu vou pegar exatamente, ele mostra curso que é de direita, ele é republicano. Eu vou pegar sem que é de direita. Ou seja, você tem aquela notícia, você quer ver essa notícia lógica diferente, você está muito fora da coragem de esquerda, é só que o jornalismo todo coloca, porque de neutralidade, informação formada global, ela está diferenciando a da forma de discurso de passaridade, discurso de personalidade, mas ela não tem, na verdade, técnicas de manipulação da informação. Então, percebe o fato que existe também a forma que é interpretado, é diferentíssima a manipulação da informação. Quando eu falo de fake news, eu pego uma notícia que realmente ela é existente, ela é falsa. Eu não consigo identificar para poder utilizar os dados de informação. Oi? E? Não, não foi. É só 10 minutos. Já acabou? Já. Caramba. Desculpa. Enfim, vou tentar explicar uma metáfora. Quando a gente observa, quando ele chegar lá quando a gente observa tudo aqui, a gente vê a questão da minimização aqui. Foi naquelas passeadas de 2013. Quando um repórter ele chegou no oficial, tá? Perguntou para eles: e aí, vocês já estão negociando com líderes da Palestina? E ele falou assim: olha, todo mundo vem falar, não existe líder nenhum mais, você tem que marcar pelo Facebook. Tá? E aqui é um teve que um furacão, uma desordem total, e uma falta de estabilidade para a gente ter o quê? Um debate para podermos chegar ao quê? Consenso. Então, a gente vê essas brigas narrativas e a questão para poder lastrear isso. Quanto dos fake news, que é onde a gente vê o quê? Questionamento de legitimidade democrática, questionamento das instituições, como questionar a solidariedade da legitimidade democrática do STF, é mais temperário ainda. Tá? A partir de 2018, que tem o quê? O surgimento da digitalização da vida, quando já está também pior mais. Quando surge o algoritmo de inteligência artificial, e a gente fala que da digitalização profunda do equipamento, que é algo que, se você tiver um pensamento agora, por exemplo, de que você está a favor do Lula, você joga no Google lá. A partir da análise do algoritmo do comportamento, 90% da notícia você tem uma ideia de você. Agora, se você escrever Lula e você tem um perfil de ser bolsonarista, vai acontecer exatamente o que o oposto, 90%. Então, 10%, né? Enfim, tem uma outra perspectiva. Quando a gente fala, a gente está falando da mesma coisa.
Mas como esse cara, esse idiota, tá tudo. Tem todas as porcarias motivas disso. Esse idiota tem um funcionamento diferente. E aí a gente começa a falar das reuniões sociais, tá? Dessas estruturas, tá? Existe já uma plural, e a gente começa a ter entidades da academia de pós-verdade, e a gente vê exatamente essas fragilidades, né, dentro desses espaços de pluralidade, de estabilidade, que é onde o tempo política vai estruturar o elemento da economia, o elemento social e caos que a gente está vivenciando. Perdão por ter passado um pouquinho no horário, eu vou falar sobre o que você fez. Professor, muito obrigado. Eu fui analista durante 12 anos, comecei revisor, doutorado geral, depois fui para a província, depois fui para o doutorado geral, depois fui para a TV geral, depois fui para a Rádio Geral de Cidade. E a gente já pela pelo conceito. Desde aquela época, já havia feito o jornal impresso, rádio, televisão, como continuou, então muda apenas o conceito. Mas esse é um tema muito importante, porque ele é uma coisa que eu tratei na minha dissertação do Estado, que era a liberdade de preservação, que era exatamente a manipulação ideológica da notícia que idiotiza as pessoas. E isso foi tema também do livro do Papa Paulo VI, a idiotização das pessoas, através do rádio, do jornal, da televisão. Então, esse tema é muito importante, diretamente respeito à dignidade humana, que a gente precisa separar realmente o jogo do trigo, que é verdadeiro, com a intenção de construir cidadania, que é falso, com a intenção de passar uma narrativa que é verdadeira. Então, esse tema também é muito importante. Bom, então a gente estava na temática. Alguém quer fazer uma observação sobre o que o professor Diego falou? Ou sobre os outros temas? Então, agora é hora do debate, a palavra roda aí. Só para um dos motivos para poder entender que você não consegue enxergar a diferenciação entre definir e notícia falsa. Mas todos os elementos para poder diferenciar dele e os estudos clássicos de responsabilização perante o poder judiciário, você não consegue identificar quando você vê uma discriminação de uma notícia, tá, falsa, quando você está falando de redes sociais. Se tiver algo que foi um jornal produziu, você pega a notícia e você consegue processar. O fake news, ninguém sabe quem fez na época. Eu já vi até um papo esquerdo, tá? Enfim, as manipulações de imagens, e aí é responsabilidade. A gente não consegue. Então, aí já mostra que existe uma diferença. O jornal chamava isso de barriga, na NC. Barriga na NC, ou seja, barriga, você passava uma notícia falsa. Na NC, você enrolava, falava, não dizia nada. Então, se dizia isso. Na NC, barriga. E quando o autor da coluna, o autor da notícia, não queria investigar onde ele quiser, numa roda de conversa. Então, essas entregas de influência. Tem que usar o que você tem hoje, né? Especialistas falam. Especialistas falam. Na verdade, não pensa que é uma coisa. Que não é só a razão das fake news, mas se você utiliza a inteligência artificial para produzir e reproduzir dados dentro da internet, né? A questão lá, não vou modificar onde falou aqui, você não consegue identificar o origem e provar aquela notícia falsa, fake news, e você acaba ficando a mercê. Nem pegando esse pequeno, você não consegue verificar. Vai simplesmente tirar a hora para colocar outro conteúdo. A manipulação da informação, o que é? É quando você faz aqueles cortes, tira do contexto e dá a entender algo. Mas aquele que ela fala que para mim realmente teve. Só que ele está te manipulando realmente de uma forma deliberada ao
inexistente. E hoje, o que acontece? Você lê, hoje a nossa sociedade ela é pautada por chamadas. Então, se você está Idealização. mediatização, né, de alguma determinada pauta, pouquíssimos jornalistas vão lá e o texto geral da notícia. Você tem sua manchete. A gente estava discutindo na aula do Marcelo, ele falou assim sobre precedentes, ele disse assim, o advogado não é texto, então a emenda está sendo que é precedente. O precedente fica na emenda? Não, porque nós estamos viciados há décadas ao olhar de ver só aquele que interessa, que chama a nossa atenção. Eu acho que vai além dessa aspecto virtual. Eu acho que é isso democrático. Ela coloca, decide eleições atualmente, ela tira a gente do Estado, porque de realmente a gente mais estrutural na sociedade. Então, eu acho que vai para além dessa esfera mais privada. Por isso que eu fiz aqui a questão histórica, mas não é a questão de ficção, começa a surgir esse ruído das esferas públicas, do feito eleitoral e localidade. E aqui a gente vê que vai haver esse tipo de pessoas no Brasil, em 2022 ele começa a colocar exatamente dados e relatórios internacionais das emissões, falando exatamente sobre as discussões públicas, começa a ter perseguições, discursos de ódio, a parte das instituições democráticas, a valores de uma situação da própria sociedade. Ou seja, um lado principal democrática que está sempre analisando as questões eleitorais, então são os pontos mais talvez essa cultura. É claro que você vai repetir o quê? Tem não só da esfera pública, até da esfera privada, tem que ser fazer esse fundamental. Aqui vai ter um debate, né? Não sei se vou na lei, a gente pode ter Nós é importante colocar um tema dentro da questão do direito fundamental. Como é que isso, dentro do tempo que está discutindo aqui, como é que isso pode afetar a rigidez do direito fundamental, se ele destrói ou se ele constrói. O que é que deve ser pensado a parte disso aí? Diante dessas questões, a título do que o professor coloca, eu me lembrei que você está falando agora, essa reforma, grego, isso, autonomia, redenção, extinguada, concessão da glória, para a notícia falsa daquela época era com aqueles folhetinhos. Dizer que o cara era aquilo, que o cara era aquilo. Não era. Ou seja, não tinha o circular para espalhar. Coisa, só mudou a forma que se propagava falsidade ideológica, sempre determinada qualidade naquela época. Só que hoje tem informação, mais decisiva, mas a informação sempre então isso sempre afeta, de fato, o conceito que a gente vai ter um final da cidadania, ou seja, se esse tipo de informação que é passada, informação correta, verdadeira, vai nos ajudar a refletir e selecionar o bom candidato. Se essa informação é falsa, vai nos influenciar a escolher o bom candidato. E isso vai refletir nos direitos fundamentais, vai refletir na cidadania, vai refletir no tema que você foi o tema, cidade cidadã, pessoas incluídas. Isso vai se refletir o quê? No planejamento urbano. Isso vai se refletir em quê? Na proteção do trabalho. Então, tudo começa aqui, com a falsa informação, com a boa informação, porque pode vincular as pessoas a selecionar ou não selecionar corretamente através do voto. Isso é uma parte ótimo.
Sobre a palavra que eu falei, que às vezes o remédio e o veneno, se você coloca correto, é uma coisa falando sobre primeiro, fake news de personalidade, fake news não é de esquerda, fake news é tudo isso por todos os lados. Não vai ser por todos os lados. Cuidado. Hoje nós está, mas que outra? E aí você vai cerceá-los lá e mentir no fato. E ao fazer isso, até que ponto esse remédio é uma solução? Você pode o veneno para a liberdade de ação, para a liberdade de pensamento, a liberdade de autodeterminação. Que é um direito fundamental. Exato. Se expressar com liberdade é um direito fundamental. Agora, como eu expresso com liberdade sem informação que me é passada é manipular? E aí, como é que eu vou pensando numa sociedade inclusiva com informação manipulada? Como é que eu vou eleger bem para ter um planejamento urbano se o político que eu elejo pela má informação é corrupção? Não vai embora. Isso é um sistema que o mundo fala. Né? Marcos Lula tem 2 terços dos senadores da sua nacional mídia. Só que alguns vão parar a reflexo disso daí. E entrando a finalidade, tanto de fake news ou de manipulação de informação, vai funcionar exatamente a mesma coisa. O ponto de vista, eu estou dizendo, os mecanismos de manipulação vai chegar no mesmo resultado. Aqui existe um contexto tecnológico, naturalmente, que provoca uma certa diferenciação. O resultado é a mesma coisa, é o mesmo fim, só que tem um diferente dentro dessa sociedade tecnológica que a gente vai ver. Como é que vai ser articulado essas redes de relação com o Castle fala, por exemplo, para deixar bem claro esses pontos, tanto que o problema que a gente vê de reversão do direito da mulher foi feito eleitoral, a mesma coisa, só que a sua versão 2.0. Tem muitos elementos distintos, mas a finalidade é a mesma violação, mesmo direito da vontade. Vamos lá. Debater. Trabalho com o orientador, que é o professor gerente de debate certificado. Porque é o seguinte: a matéria do prova é uma regulador da democracia internacional da justiça. Ele vem demonstrar explicitamente o que acontece dentro da de forma a gente leva a pensar nessa questão negativa que acabou passando por essa perspectiva. Porque o que a gente tinha como no projeto colocar, a gente já essa questão dessa sexual das trabalharem de diversos meios. Mas com a internet não foi que massificou, mas foi que proporcionou uma realidade muito maior do que era antigamente. Por exemplo, hoje você tem notícias praticamente instantâneas. Quer dizer, na indústria cultural. E a gente é muito pequeno, digamos que a gente vai repassando. E a internet, ela, querendo ou não, ela dá uma e as notícias que elas precisam ser transparentes e divulgadas. Por exemplo, a questão do Covid-19, questão das medidas que foram implementadas para a prevenção. Se a gente não tiver, talvez, internet, meio de comunicação, talvez a gente chegar de uma maneira muito lenta das pessoas. E a gente acaba tendo uma internet uma ferramenta, não só uma ferramenta utilizada, principalmente a gente usa da internet para causar, por exemplo, mais serviços de quem é que pode causar essa tecnologia da internet? Pode ser somente agora pela imprensa, a pessoa pode
fazer um vídeo, isso mexer no áudio e colocar que a pessoa. Porque quando nós estudo clássico, na responsabilidade, antigamente quem só conseguia produzir esses estudos era a mídia tradicional. Agora, deixa eu explicar para vocês, o jeito ativo de produção de conteúdo é o cidadão também. Então, não é só esse período que falando, se quiser, né, vai poder produzir isso. Isso não existia desta forma. E agora tu consegue citar esse fluxo de informação dentro desse espaço, uma era digital. Então, certo? Para poder mostrar a finalidade da mesma. Ninguém está indo tanto como a gente consegue o quê? Exatamente porque a distinção dessa nomenclatura. Os danos, possivelmente, o que a gente vê agora é uma produção maior. E agora? Vamos regulamentar, então, esse espaço digital? Tá? Sim, vamos. Mas quando é que vai provocar o quê? O remédio, quando ele é muito forte, se torna um veneno, da dureza da etapa. Quando vai provocar censura prévia, na perseguição, democracia de máxima qualidade. Então, eu, agora, sou a favor de implementação. Acho que tem muita implementação que pode ser o quê? A solução ser pior ainda, né? Essa é a liberdade de expressão. E o que é o direito, mas ele não foi absoluto, principalmente nós. E a gente fala que a gente faz uma promoção aos meios que a gente utilizava legalmente, na imprensa, por exemplo, sempre foi utilizado, acho que era meio ao marco da internet. E a gente vem trazendo tanto exemplos totalmente negativos, e a gente sabe que a internet, querendo ou não, ela te proporciona tu observar as várias lógicas. A da ótica da direita, da ótica da esquerda, da ótica da liberdade. Então, é fundamental a gente dizer verdade. E a gente deixa como o X central de proliferação. Às vezes não é como o senhor falou, não é nem a matéria. É a força do compartilhamento que você tem. Porque quando eu pego uma notícia, eu passo no grupo, eu passo na minha rede social, eu posso criar uma política também de peso dentro da nossa população, dentro do nosso grupo. Eu tive a felicidade desse congresso, que foi o congresso da Universidade de Trabalho, que eu vi um relato anterior, que é o Aline Relato, de um dos a escola base, para quem tipo, é uma pessoa de casal de empresários de uma escola, e a imprensa corre lá, a lei que foi usada, a imprensa corre para fazer a transmissão, e da hora que eles deixaram passar alguns instrumentos, por exemplo, pode ser aqui até uma a cidade era pequena, as pessoas invadiram, elas tentaram matar. Consequentemente, por mais que anos depois fosse provado que você tinha anos, eles não conseguiram prevenir o resultado deles. Causou um problema psicológico imenso. Então a gente vê, tipo assim, uma fake news, ela pode afetar não só a vida de